Oi pessoal, tudo bom? Semana passada então eu trouxe pra vocês um pouco sobre o Oceano Ártico, que é o menor oceano do planeta, né? Falei um pouquinho a respeito do degelo, o que tem acontecido, então hoje eu trouxe pra vocês 3 artigos e uma notícia também, pra vocês ficarem aí ligados no que os cientistas estão descobrindo a respeito do Ártico. Bom, quando a gente fala sobre o Ártico e sobre mudanças climáticas, cientificamente falando, a maioria dos estudos ela vai girar em torno de modelos de previsões climáticas, né, que os cientistas fazem aí para testar as diversas possibilidades de como o oceano e a atmosfera podem se comportar ao longo do tempo em resposta, né, a determinadas mudanças no ambiente, principalmente nesse momento de mudanças climáticas que a gente está vivendo agora. A gente já sabe, né, que uma das consequências do aquecimento global é a acidificação dos oceanos, né, que por conta dessa elevada concentração de gás carbônico, né, de CO2 que a gente tem na atmosfera, os oceanos absorvem e isso acaba aumentando esse efeito, né, se intensificando esse efeito. Então, publicado em agosto de 2016 pela Nature Communications, esse artigo ele levanta uma discussão sobre os modelos de previsão, né, que eu falei, que focam muito mais no tema acidificação em águas superficiais do que em águas profundas, né? Dizendo então que a acidificação do Oceano Ártico, ela só aconteceria lá no fundo dessas águas quando as águas de superfície na verdade afundassem. Mas os autores desse trabalho eles não acreditam muito nisso não. Eles mostram um modelo alternativo onde a acidificação ela vai acontecer ao mesmo tempo, tanto em águas de superfície como em águas profundas. Consegue adivinhar como? Pois é. As águas profundas elas seriam influenciadas então pela entrada de água pré-acidificada lá do Oceano Atlântico. Então a entrada, né, o fluxo de entrada da água do Atlântico no Oceano Ártico influenciaria então as águas profundas e não necessariamente dependendo somente que as águas de superfície afundassem, né, já do Ártico. Bom, a longo prazo, né, a consequência disso tudo é que para organismos que secretam, né, que liberam carbonato de cálcio em forma de aragonita, eles vão estar ameaçados, visto que provavelmente esse material ele vai estar saturado em águas profundas. Bom, oceano e atmosfera eles estão muito conectados, né? Assim, entender como o calor dos oceanos afeta o clima é extremamente importante quando a gente fala sobre previsões climáticas. Então, os autores eles reafirmam essa importância nesse estudo publicado em maio desse ano na Nature Communications também, demonstrando que, então, as variações climáticas, né, da atmosfera, elas podem ser previstas em até 10 anos de antecedência quando a gente se baseia no estado em que os oceanos se encontram, para você ver como é importante a gente entender o comportamento dos oceanos e como esse acoplamento aí oceano-atmosfera é realmente uma coisa muito importante. Então, nesse segundo trabalho que eu trago para vocês, os autores, a partir de modelos, né, de observações de anomalia de calor lá da corrente do Golfo, eles conseguiram prever um pouco do que pode acontecer com o clima lá no noroeste europeu e no Ártico. O legal é que essas variações malucas de temperatura que tanto o Oceano Atlântico quanto os mares nórdicos estão sofrendo se refletem não só no clima, mas também na extensão de gelo lá do Ártico, sendo então chave na previsão do clima lá no norte. Mas antes que você pense que, como eu falei, ele vai influenciar na extensão de gelo, então o gelo vai diminuir, vai se aquecer com o tempo, bom, essa na verdade é a nossa tendência de pensamento, né, visto as mudanças climáticas atuais. Só que o modelo dos autores ele prevê uma diminuição da temperatura do ar na Noruega nos próximos anos, bem como um aumento da extensão de gelo no Ártico até 2020, porém ainda permanecendo abaixo da média. E isso, na verdade, levanta uma questão bem legal, né? Até que ponto a gente deve confiar em modelos de mudanças climáticas, ou melhor dizendo, né? Até que ponto a gente está gerando e interpretando os resultados que estão sendo gerados. É importante pensar nisso. Mas lógico que em contrapartida, é claro que a gente vai ter quem defenda que o gelo está diminuindo sim e que ele pode continuar derretendo. Bom,
Esse estudo, então, que foi publicado agora em julho desse ano na Scientific Reports, mostra pela primeira vez fortes evidências que o aumento das nuvens e do vapor d'água atmosférico durante o inverno e primavera lá no Ártico tem causado uma extraordinária onda de radiação que está sendo refletida de volta para a superfície de gelo. Mas o que isso significa? É como se essas nuvens e vapor d'água eles estivessem funcionando como refletores de radiação de volta, amplificando o aquecimento da superfície de gelo do Ártico durante o inverno, mas que é uma coisa que já existe, porém deixando mais intenso. Os autores tiraram isso de evidências observacionais de uma série de dados de satélite de 30 anos. Como consequência desse processo todo, eles preveem então que é muito provável que esse aumento do efeito estufa ali na região causado por esses dois fatores, né, tanto as nuvens quanto o vapor d'água, pode estar acelerando o início de degelo dessa região que já ocorre em meados de maio e estaria também inibindo o processo de recongelamento e acelerando o degelo durante a primavera. Isso é bem sério, né? E aí, como é que ficam os animais, né? Aquela imagem clássica do urso polar boiando sofrido, se apoiando lá só um pedacinho de gelo flutuando no mar, é real, né? Mas o que eles podem fazer? Nadar, não nadar? Eis a questão. Bom, existem muitos estudos que analisam o comportamento dos mamíferos marinhos com relação ao degelo no Ártico, né, em resposta. Mas basicamente o que a gente pode esperar dessa mudança do ambiente, né, é menos espaço para esses animais, descansarem, estarem ali, ficarem realizando suas atividades. Menos espaço, consequentemente, vai significar maior competitividade intraespecífica. Vai também afetar o sucesso reprodutivo desses animais e também a sua abundância. E aí, afetar organismos topo de cadeia, né, como os ursos polares, por exemplo, significa afetar toda uma rede trófica que ele faz parte também, né, como um efeito cascata. Eu não trouxe nenhum artigo científico para vocês sobre o assunto, primeiro porque a maioria deles não é aberto, então não faria sentido eu trazer. Agora, se você tem alguma matéria sobre isso, algum artigo que você queira compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar divulgar. Mas apesar de todo esse problema ambiental, né, e por mais que o Ártico esteja numa região tão remota do planeta, economicamente falando, este ano, ele passou então a se tornar ainda mais atrativo aos olhos russos. Como assim? Isso porque em junho desse ano foi compartilhada a análise feita pela companhia petrolífera Rosneft, que é uma companhia russa, né, que diz ter encontrado, segundo eles, a maior jazida de petróleo do Ártico Oriental, o que para os russos vai se tornar a criação de uma província de óleo e gás de milhões de toneladas. Bom, apesar de a produção estar aí marcada, definida para iniciar em 2020, 2021, fica aí a pergunta, né? Quais serão os impactos dessa nova empreitada econômica numa região tão suscetível e tão sensível como o Ártico? Bom, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, ou aqui embaixo, ou aqui na bolinha. Deixe aí seu comentário, seu artigo, o que você quiser compartilhar com a gente vai ficar bem feliz. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links, né, para os PDFs do artigo e para a notícia que eu falei aqui no final do vídeo. Então é isso, se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal e aguarde que semana que vem tem mais vídeo, então. Tchau, tchau!